Olá, tudo bem com você? Tudo certinho? Estamos chegando a partir de agora neste vídeo explicativo, explanativo, para mostrar para você o que é o virada de marca. E agora sou eu mesmo, não é o meu clone não. Eu quero trazer para você as informações necessárias para que você fique muito ciente de como que vai funcionar o virada de marca para trazer a autoridade que você precisa, fazendo tudo por você. O objetivo é que você não tenha trabalho, porque eu sei que você não dispõe de tempo para isso, né? São muitos detalhes, a gente tem que fazer inserção diária, trabalhar muito a questão da comunicação, do conteúdo, né? O uso do avatar, isso demanda tempo, demanda realmente conhecimento, tempo, investimento, coisa que você... difícil, né? No dia a dia, você já tem uma carga de trabalho muito grande, você já tem um fluxo, né, normal do seu dia a dia que impede com que você chegue ainda em casa, por exemplo, cansado, cansada, vai ter que ainda mexer com esse tipo de coisa. Não dá, né? Então, para isso que o virada de marca serve, para agir por você. Então, a partir de agora, vem comigo, vou te explicar direitinho como funciona, para que então a gente possa definir isso como algo fundamental a partir de agora no seu processo de construção de imagem, de autoridade e de crescimento. É lógico, né? Todo mundo quer ter seu lugar ao sol e para isso existe metodologia, existe processamento e é uma coisa diária, né? Não dá para você ficar postando uma coisinha aqui, daqui a pouco, uma semana, posta mais outra coisa ali, você não vai para frente assim, não tem como você crescer, né, o seu perfil, buscar e atingir os seus objetivos maiores. Então vamos lá. Começando aqui, o que está incluso em relação ao nosso trabalho do virada de marca, né? Lembrando que a gente trabalha em três frentes. Primeira, a gente vai falar agora, né? É tudo uma questão de penetração nas redes sociais, a construção da sua imagem virtual, onde o seu avatar falará por você, será você no mundo virtual. E é uma coisa muito legal, muito bacana, porque é muito bem feito. E é claro, depois o acompanhamento, esse crescimento, né? A gente vai ter essa metrificação para você acompanhar o dia a dia. Como é que estava o seu site, no seu Instagram, por exemplo, no início do processo até a conclusão, no encerramento do nosso vínculo. Então vamos lá. Primeiramente, a repaginação do Instagram. O Instagram hoje, gente, é uma das principais vitrines dos influenciadores, daqueles que precisam se comunicar de uma maneira eficiente com o seu público. Então a gente sabe que, por exemplo, o LinkedIn ele é muito mais voltado para o profissional ter, digamos assim, um cartão de visitas para o mercado, né? No caso, por exemplo, de um profissional liberal, você é médico, você é um advogado, enfim, você precisa ter um acesso direto com o seu público, ele precisa conhecer o seu trabalho, você precisa mostrar para ele conteúdos relacionados à sua área de atuação e com isso você vai angariando confiabilidade, as pessoas começam a entender o seu trabalho e começam a se identificar com isso e ao mesmo tempo você vai crescendo a sua base. Vai trazendo muito mais gente para o seu perfil, ampliando o seu leque de atuação. Você começa a receber chamados de atendimentos, de consultas, enfim, e isso vai trazendo outro patamar na sua vida. E eu não estou falando da vida digital, não, estou falando da vida profissional de fato, né? Você vai crescer no mercado, você vai ter uma visibilidade muito grande, mas para isso, gente, é necessário a metodologia correta, né? Então, o que a gente trabalha no Instagram? A gente vai reformular completamente o seu perfil. A questão da foto, a sua bio, ela tem que estar, a sua bio, ela tem que estar muito dinamizada e integrada com a sua comunicação. Ela não pode ser algo frio, distante, ela tem que interagir o tempo todo com o seu conteúdo, né? Os destaques que você vai colocar ao longo do tempo,
né? Então, você, quando eu falo você, é a gente por trás, tá certo? Você não vai ter esse trabalho, a gente vai fazer isso por você, mas tudo é voltado para uma comunicação que converge com o objetivo final. Esse objetivo é você que vai dar, a gente vai te brifar, a gente vai entender a sua necessidade e vamos trabalhar em cima disso, tá? Essa curadoria que nós fazemos é isso, é o acompanhamento daquilo que você necessita e aquilo que o público responde, ajustando a rota no meio do caminho, né? A questão da sintonia fina das ações que são implementadas. Então, por exemplo, você é um médico gineco, certo? Aí você posta um assunto, por exemplo, o câncer de mama. Você entra com alguns posts relacionados ao câncer de mama. Porém, na metrificação, a gente nota que o que deu mais visibilidade, digamos assim, nos assuntos tratados, não foi o câncer de mama, mas sim o câncer de útero. Então a gente ajusta ao longo do tempo a comunicação de acordo com a resposta também do público, né? Padronizando a sua comunicação de maneira eficiente, para que você não perca tempo. Afinal de contas, você está investindo para isso. A estratégia de conteúdo é personalizada, é voltada para que as pessoas conheçam você ou a sua empresa, para que elas entendam o seu posicionamento de mercado, aquilo que você oferece para o seu cliente de uma forma eficaz, com que quando ele pensar naquele assunto, ele vai lembrar de você e não do seu concorrente. Então é necessário realmente essa personalização e é isso que o Virada de Marca oferece para você. E essa manutenção é diária, não é aquela coisa de eu postar uma coisinha aqui, aí depois, sei lá, passa uma semana eu posto... Não, é diário esse acompanhamento. E muitas vezes não é apenas um post, não. É o trabalho de repente, você criar um carrossel de manhã, daqui a pouco você coloca o seu avatar para falar sobre outro assunto, daqui a pouco é uma informação importante que surgiu no mercado do seu setor e assim vai. É aquele dinamismo, né, para que o seu perfil nunca dê a impressão de que está desatualizado, que está morto. Não, você vai interagir diariamente com o seu público, inclusive respondendo dúvidas, as quais eles possam fazer, né? Seja no direct, seja também no perfil do Stories, onde eles vão fazer alguma pergunta e a gente vai trabalhar a resposta para eles também, tá certo? E vamos acompanhar, portanto, essa evolução mensal, para que a gente entenda como você começou, o início de tudo, e até chegar ao ponto onde você vê realmente o seu crescimento. Essa curva tem que ser ascendente de acordo com a nossa estratégia. E o mais importante disso, a partir do momento em que a gente estabelecer o nosso vínculo, esse briefing necessário para entender o seu negócio, a sua necessidade, o seu desejo, você não vai mais se preocupar. Você vai descansar, só acompanhando, né? Você está, de repente, num momento de folga, está no restaurante, está viajando, aí pega o seu celular, dá uma olhadinha, ali você vai ver a sua evolução diária e olhando você mesmo, né, o seu clone, falando com a sua voz, falando com naturalidade, como se fosse você, falando sobre os assuntos que você deseja e você lá de boa, sem se preocupar em ter que produzir isso tudo. Porque a gente vai fazer isso para você, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, a questão do Instagram. Agora vamos para o segundo ponto, né? Que é a questão do clone digital. Clone digital é algo fantástico, gente. É um mecanismo hoje que, principalmente, tem muita gente que não gosta de aparecer, né? Tem gente que não gosta, tem vergonha, não se sente muito à vontade. Até porque o processo de comunicação, ele não é tão simples assim, não basta ligar uma câmera e sair falando o que você quer. Tem que existir metodologia, a palavra emana poder. Então, para que isso aconteça de fato e impacte positivamente no seu negócio, quando você falar, tem que ser dito algo com propriedade, com fundamento e com lógica, ou seja, uma introdução impactante, um desenvolvimento da mensagem, uma conclusão ao qual o seu público vai compreender e, mais do que isso, vai ter o processo empático, assimilando todo o seu conteúdo como se fosse uma verdade dele. E isso, meu amigo,
é realmente um trabalho muito metodológico, que necessita de algo muito mais do que apenas ligar uma câmera, né? Então, para isso que existe o clone digital. A gente vai capturar de forma profunda a sua voz e a sua personalidade, né? Para você ter uma ideia, quando a gente vai captar a voz para clonagem, a gente usa geralmente em torno de quase 2 horas da sua voz para poder fazer esse clone funcionar direitinho, para não haver diferença entre aquilo que você fala e aquilo que o clone vai falar. Então é um trabalho metodológico. Agora, claro, não se preocupa, você não vai ficar gravando 2 horas assim. Eu te explico daqui a pouquinho como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai construir a voz e a sua personalidade. O conteúdo vai ser diário, no seu estilo, né? Tanto nos posts, quanto nos reels, nos stories, nas legendas. A gente vai trabalhar toda a comunicação de acordo com o seu estilo de ser. Se você é irreverente, se você é mais metodológico, mais catedrático, enfim, o seu estilo. Dentro das suas características, o seu clone vai ser operacionalizado. Falei bonito agora, hein? O posicionamento é estratégico em todas as publicações. Vai ter besteirinha? Até pode ter, se isso tiver a ver com o seu perfil de negócio, né? Seu perfil de negócio, por exemplo, é dancinha publicada diariamente, dancinha, enfim. A gente não está aqui para te julgar. Se for esse seu perfil, assim será, mas tudo tem uma estratégia por trás. Não vai ser nada aleatório, tem que haver coerência na linguagem de acordo com aquilo que você deseja, né? Você é um empresário de negócios, precisa ter um posicionamento firme no mercado, um posicionamento de conhecimento, de dar opiniões elucidativas a respeito de algo, por exemplo, bolsa de valores. Você é um especialista em bolsa, então você precisa construir essa autoridade. Tudo vai ser publicado de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade. Não tem como você, por exemplo, ser um profissional como esse que eu falei, especialista em bolsa, e daqui a pouco tá postando algo, uma piadinha, por exemplo, que viu na internet. Não tem a ver. Para isso você constrói um perfil pessoal. Mas dentro do perfil profissional ao qual você almeja a construção da sua autoridade, é necessário coerência de conteúdo. E é isso que a gente vai trazer para você. O detalhe, você controla tudo, tá? Não é porque você não vai ter trabalho para fazer, é que você vai ficar apenas, né, sem controle. Não, o controle é seu. Você vai chegar e falar, olha, Rocha, não estou gostando disso daqui, quero que corrija isso, quero que corrija aquilo, ou acrescenta tal coisa, tá tudo certo, o comando é seu e a gente vai trabalhar de acordo com a diretriz que você nos orientar, tá certo? A construção, ela vai ser comprovada ao longo do tempo, né? Não adianta eu chegar para você hoje e dizer que, a partir de agora, já nesse momento, você já está subindo. Não, é um processo. É um processo que vai culminar nesse crescimento, nessa construção de autoridade, e você vai sentir isso muito mais apenas do que os números que vão trazer isso de uma forma estatística, mas principalmente quando você vê pessoas te procurando, clientes, potenciais clientes te procurando, buscando aí orientação, buscando um atendimento, enfim, você vai ver o seu negócio girar de uma maneira diferente do que acontece hoje em dia. O clone digital é um dos pontos estratégicos para isso, porque não adianta você fazer uma postagem, tudo bem, você não gosta de aparecer, mas faz uma postagem fria e tal, mas não tem identificação com quem é você. As pessoas precisam te conhecer, mesmo que você não goste de aparecer. Para isso que serve o clone. Ele vai falar por você, vai agir por você e vai trazer resultados para você. Muito bem? Vamos continuar. Portanto, gestão e autoridade. A sua evolução ela vai ser muito evidente mês a mês. Nas primeiras 2 semanas é a fase de ajuste,
onde a gente vai estar construindo tudo que é necessário para que realmente você comece a dar o sprint, né? O início da corrida, para que isso se torne efetivo. Então são 2 semanas de preparação, de trabalho com a questão da sua imagem, da construção do clone, da repaginação do Instagram, até você ter o pronto, já está tudo certinho, a base foi construída, agora vamos ao trabalho diário do conteúdo, tá certo? A publicação, ela é feita diária, há agendamento de conteúdos que você pode colocar de forma especial, exemplo, datas comemorativas, né? Você pode criar um conteúdo específico para isso. A gente vai monitorar as métricas, acompanhar mesmo, de fato, tudo que está acontecendo, né? Qual o post que o público mais respondeu positivamente ou negativamente, o que eles estão achando da sua mensagem, os gráficos diários, né? E isso vai trazer esse entendimento de como está funcionando esse trabalho, tá? O engajamento do público com o seu negócio. Estaremos elaborando para você um relatório mensal de performance. Você vai ter os números na sua mão, acompanhando passo a passo, inclusive podendo aí corrigir a rota se for necessário. A estratégia é de crescimento orgânico, ou seja, fora o investimento que você vai ter no Virada de Marca, nós não vamos pedir para você investimento adicional como, por exemplo, precisa, sei lá, vamos criar uma campanha, exemplo básico, né, de R$500 para você melhorar o seu perfil. Se você quiser, tudo certo, faremos. Porém, não vamos trabalhar como diretriz principal, né? A gente vai fazer a coisa acontecer de uma forma orgânica. Por isso que é necessário esse conteúdo diário, para que o algoritmo, né, da ferramenta do Instagram, ele entenda que você é um usuário ativo, é um usuário participativo e que tem conteúdo para mostrar para as pessoas. Então é necessário realmente esse trabalho de formiguinha diária, né? Não tem como você escapar disso. Por isso o orgânico ele vai funcionar. Se você quiser, eventualmente, esse post aqui ficou legal, né? Esse assunto aqui ficou muito bacana, eu quero repercutir ele melhor. Tudo bem, aí a gente a gente faz uma campanha rápida, né? De crescimento rápido em termos do assunto, e as pessoas vão ter acesso a isso de uma forma mais ampliada, porque o tráfego pago também funciona e funciona muito, né? Agora, é uma questão única e exclusivamente sua, se você tiver interesse nisso. Se não, tá tudo certo, a gente vai no orgânico e você vai observar esse crescimento para o seu negócio. E a gente vai dar esse suporte para você, uma comunicação direta. Vamos usar aí o nosso WhatsApp, né, para ser muito rápido nesse relacionamento que tem que ser assertivo, tem que ser um relacionamento ao qual você exponha tudo aquilo que está sentindo, os seus medos, as suas ideias, as suas objeções, para que a gente vá corrigindo o que for necessário, ampliando o leque de opções e trabalhando efetivamente junto com você a construção da sua autoridade. Esse trabalho é focado neste ponto. A autoridade construída com qualidade, sem pressa, gente, porque com pressa a gente vai fazer muita coisa errada. Agora, quando a gente sabe o que quer, sabe onde vai chegar, e sabe que depende de um sistema metodológico para isso, as coisas vão acontecer e você vai ver o seu negócio trazer grandes frutos para o seu dia a dia, para a sua carreira, para, enfim, tudo aquilo que você deseja em termos profissionais, certo? Então, continuando aqui, aí vem um detalhe muito importante, né? Eu sou um homem multimídia, né? Muitos não sabem, eu sou locutor, né? Sou locutor já há 40 anos, mais ou menos, coisa assim. Tenho uma vasta experiência na área de comunicação, sou dublador também, faço dublagem, até hoje a gente faz inúmeros trabalhos, né? Sou jornalista, enfim, eu trabalho, vivo, respiro a área de comunicação. Dentro dos inúmeros projetos que a gente faz, existe o Tecendo Negócios, que é um canal do YouTube voltado
para o empreendedor mostrar o seu talento, mostrar o seu trabalho. Então, dentro da perspectiva do Virada de Marca, eu trago para você essa possibilidade, né? Aliás, a necessidade até de fazermos esse trabalho também apresentando o seu negócio no Tecendo Negócios, né? É um bônus que eu vou te dar, é uma entrevista no nosso podcast, onde você vai contar a sua carreira, vai mostrar o seu trabalho, enfim, vai ter um espaço muito legal para mostrar quem você é. É o primeiro passo na construção da sua autoridade, né? Nós falamos no Instagram, falamos do clone, mas o start mesmo vai ser essa entrevista que nós vamos fazer aí no programa Tecendo Negócios. Eu vou aproveitar essa entrevista e vou fazer também recortes dela, pequenos trechos para impulsionar, né, a nossa estratégia de comunicação perante o seu público. Pegar pequenos trechos e colocar lá no Instagram, colocar de uma forma que chame realmente a atenção, além da plataforma do Tecendo Negócios também. Isso tem um custo, né? Como está escrito aqui, 4.200 em valor e você não paga nada. Se eu fosse cobrar essa entrevista no podcast, ela sairia R$ 2.400, os recortes 1.800, porque eles são otimizados para Instagram, no Reels, e você não vai ter custo sobre isso. Tá junto do plano. Tá aí de bandeja para você. É um recurso adicional que vai ajudar muito nesse impulsionamento da sua autoridade e da construção da sua imagem, tá certo? Agora, tem um outro detalhe que também vai fazer toda a diferença na hora da gente fazer essa entrevista. Lembra que eu te falei que, por exemplo, para clonar a sua voz eu preciso de 2 horas do seu áudio? Eu vou usar essa entrevista que você vai fazer comigo no nosso podcast, e essa entrevista vai conter mais até, né, do que o necessário. Vou pegar todo o seu áudio e vou trabalhar para a construção do clone da sua voz. Da sua imagem é um outro processo que a gente vai fazer junto. No dia da entrevista aqui, a gente vai fazer esse processo juntos, já para construir o clone da sua imagem, né? Porque não é só uma foto, você vai estar falando, você vai estar gesticulando, você vai ler um texto específico e aí você vai ter então o clone formado do vídeo, né, da sua imagem, nesse dia da entrevista. E o clone da voz, eu vou pegar, captar o seu áudio e depois eu mesmo vou fazer a transcrição para que a ferramenta da IA possa criar o seu clone da voz de uma maneira muito boa, olha, é impressionante, parece que é você mesmo que está falando e não tem como, tá certo? Então, olha só, Instagram, essa manutenção, repaginação, conteúdo diário, o clone digital trabalhando como se fosse você, fazendo as coisas acontecerem como se fosse você e para você, e aí a questão da entrevista que vai trazer todas as possibilidades necessárias para a gente alavancar cada vez mais com qualidade, com autoridade, tudo aquilo que você necessita para o desenvolvimento do seu negócio, da sua imagem, da sua comunicação, tá bom? Então isso tem que estar em foco. Ele é oferecido gratuitamente para você, essa entrevista, para a gente poder desenvolver, então, todo o projeto, certo? Agora, tem necessidades especiais, né? Tem pessoas que precisam de algo mais, que, de repente, poxa, e aí, como é que fica, né? Então, vamos lá. A gente está atento a isso, sabe que muitos têm essa necessidade. Então, por exemplo, você precisa, mais do que um Instagram, você precisa construir aí um site profissional. Um site onde você coloque todas as informações que você queira, também num acompanhamento diário, colocando vídeos, colocando fotos, colocando conteúdo, enfim. Você quer um site profissional, tudo bem, a gente faz. Você quer um canal no YouTube, você quer construir esse canal, você quer desenvolver uma comunicação com o seu público por este canal, quer ter esse canal do YouTube, não apenas o Instagram, tá certo? A gente faz. Criação e manutenção de um canal no TikTok. TikTok, que é um recurso, uma rede social mais popular, baseada em uma interação mais soft, digamos assim,
Mas se o seu negócio é para esse público e você deseja o TikTok, a gente constrói o TikTok para você. E também o LinkedIn. Apesar, como eu já falei no início, de que é geralmente, estrategicamente, uma ferramenta para os profissionais se comunicarem com as empresas, uma relação mais de recursos humanos do que propriamente dita linha de frente com o cliente, o LinkedIn também pode ser explorado por empresas, por profissionais liberais, também criando uma comunicação com o seu público. Se você deseja o LinkedIn, a gente faz para você. Aí veja bem, são recursos adicionais. Aqui a gente compõe de uma outra forma. Dependendo do plano que você fechar com a gente, nós vamos criar então uma composição para que esses recursos adicionais estejam presentes também no nosso plano, nesse trabalho conjunto e adequado às suas necessidades. Ninguém aqui vai explorar ninguém, vai cobrar nenhum valor exorbitante. Agora é claro que são custos também adicionais e que a gente precisa fazer frente a isso. Tá? Então, se for o seu caso, se é isso que você precisa, esses recursos adicionais, a gente conversa e chega no entendimento comum do que for mais adequado para o seu negócio, numa composição de preços justa para você, a fim de que a gente dê andamento nesse trabalho, tá bom? Então, investimento, o mínimo que a gente precisa, gente, isso não tem como. 3 meses, plano trimestral, que é o prazo mínimo para poder dar resultado, os resultados iniciais. Não adianta a gente se iludir achando que 1 mês você já constrói a sua autoridade, a sua imagem já é reconhecida, você começa a obter retorno sobre esse investimento, porque há esse retorno, mas é um retorno que depende de um entendimento de que isso vai acontecer a médio a longo prazo. Tem que ter paciência, os resultados vêm, mas você tem que ter paciência, a metodologia e o tempo necessários para isso. Por isso é que nós estamos ofertando para você fazer isso em seu lugar. Você não tem tempo? Às vezes não tem nem disposição, energia para isso? A gente vai fazer para você. Então, você precisa entender que leva tempo. 3 meses é o tempo mínimo para você começar a observar resultados. Tá certo? Como te falei, tudo é metodologicamente pensado a gente chegar a esse nível. Então, no plano trimestral, a gente vai caminhar ao ponto de que, na conclusão desse plano, você veja já os resultados iniciais. Então, aqui, o plano trimestral, ele custa 16 mil, o investimento é de R$ 16.500, o que dá R$ 5.500 mensais. Repito, se você precisar dos recursos adicionais, como eu falei anteriormente, aí a gente vai fazer uma outra composição para que você... Vamos supor, eu preciso do YouTube. Ok, uma ferramenta a mais. Vamos estipular aí um valor para que seja adequado para você. Eu preciso também de um site. E assim vai, né? De acordo com a sua necessidade, a gente trabalha esse valor aí para que possa englobar esses recursos adicionais, tá certo? Agora, tem a questão da virada autoridade, que é um plano semestral. O plano semestral, ele já começa a mostrar para você um resultado amplo, efetivo, e ao qual você fala, poxa, valeu a pena, tá dando certo, né? Para isso acontecer, nós temos aí o investimento de R$ 28.800, são R$ 4.800 mensais, para que você atinja esse nível, né? Lembrando para você que a questão de pagamento é assim, como é plano semestral ou plano trimestral, você pode pagar esse plano até no cartão de crédito, né? Se for o caso, se você quiser parcelar, vai dar, então, no caso do plano virado autoridade, R$ 4.800 mensais. Diluídos no cartão, né? O valor total é 28.800, você dilui no cartão para 4.800 ao mês, tá certo? Caso seja no Pix, aí a gente vê o Pix, eu posso te dar 5% de desconto e você paga a totalidade no Pix também, tá bom? Aí o que acontece? Acabou por aí? Não, é claro, vai depender de você. Viu o resultado? A coisa está andando. Poxa, está recebendo clientes novos, você está recebendo feedback do seu público com os conteúdos postados, você vê que realmente
aquilo que você era lá atrás e o que se tornou depois de 6 meses é algo, puxa, incomparável até. Você prolonga, a gente continua, não tem problema nenhum, tempo que você quiser. Mas, necessariamente falando, precisamos trabalhar esse período, no mínimo 3 meses e 6 meses para a sua avaliação. 3 meses, quer continuar? Beleza. Quer renovar mais 3? Quer continuar com 6? Aí a gente faz essa composição. E aí você que já está 6 meses, quer continuar? A gente continua e vamos em frente e vamos seguindo de acordo com a sua estratégia do negócio. Quero deixar bem claro, a estratégia é sua. A gente pode trazer elementos, colaborar em termos de ideias, sugestões, mas o comando é seu. O comando é seu e vamos seguir à risca a sua estratégia, certo? Eu quero que você tenha esse controle. Você não precisa perder tempo, buscar energia, força de vontade para criar nada. Isso a gente faz. Agora, toda a condução daquilo que você deseja é seu. E a gente está aqui para te obedecer e fazer a coisa virar, tá certo? Então, a gente já se disponibiliza a partir de agora a deixar o nosso Instagram. Você pode se comunicar diretamente lá, o direct, né, do Instagram, pegar mais informações, gilberto.rocha.jr é o nosso direct, tá? gilberto.rocha.jr, não esquece do arroba na frente, é o nosso endereço lá no Instagram. Ou o WhatsApp, que eu acho que é a ferramenta melhor, né? O WhatsApp tá aí, é o 11, o DDD 98779 2878. 98779 2878. Aí você entra em contato, fala, Rocha, eu vi aí o vídeo e tal, tem interesse, vamos conversar? Beleza, a gente vai começar a desenvolver um relacionamento, você vai poder dirimir todas as suas dúvidas, eu vou te responder com o maior carinho, não tenha aquela obrigação de fechar nada. Nada. Eu vou te falar como que é a sua estratégia, a gente vai analisar. Se você chegar no final e falar, poxa, agora não dá, realmente eu pensei que era uma coisa, mas é outra, então não quero, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não quero fazer nada que seja contrário à sua vontade. Meu objetivo não é esse. Eu quero que o meu cliente esteja muito satisfeito no final. Porque o mais importante do que ter um cliente é tê-lo ele permanentemente. Eu quero te conquistar através de um trabalho profissional bem feito para que você no final queira continuar comigo. Tá bom? Então tá aí o telefone, tá aí também o Instagram, o direct. É só entrar em contato, eu fico te esperando. Aí a gente vai conversar mais, você vai tirar suas dúvidas e vamos começar aí a desenvolver a sua virada de marca, fazendo com que o seu negócio se transforme e você olhe no final e fala, puxa vida, que legal, né? Como é que pode? O caminho não foi tão rápido, mas chegamos lá. Agora eu tenho autoridade, agora a minha imagem é reconhecida no mercado, agora o meu público me conhece. O meu público sabe quem eu sou, sabe o que eu quero e sabe o que eu posso ofertar para ele. Esse é o objetivo do Virada de Marca, ok? Muito obrigado pela sua atenção, eu te espero, quero que você seja o meu cliente. Ah, detalhe, gente, isso aqui não é tática de marketing, não. Como o pessoal fala, adquira agora porque daqui a pouco vai aumentar preço, não sei o quê, como o pessoal faz, né? Aquela, oferta de escassez, coisa assim. Não, isso não é isso não, mas é a realidade. Eu, originalmente, pelo menos para esse ano de 2026, eu quero trabalhar no máximo com 5 clientes. Com 5 clientes. Eu explico por quê. É um trabalho minucioso, é um trabalho demorado, é um trabalho que eu vou ficar imersivo nele quase o tempo todo, né? Para dar resultado, eu tenho que assumir o seu negócio como sendo o meu. Então, para isso, eu não posso ser negligente. Dá muito trabalho. Tem que ter muita dedicação, tem que ter muito respeito pelo valor em que você está investindo. Então, eu não posso chegar a querer pegar 100 clientes aí para ganhar dinheiro. Não, eu vou fazer algo muito mal feito. Vou fazer algo nas coxas e eu não quero isso. Eu tenho, como falei, muitos anos de carreira
Eu sempre primei pelo respeito ao meu trabalho. É o meu nome que está em jogo. Então não quero pegar e fazer algo que depois eu me arrependa, que depois as pessoas falem mal de mim. Eu quero dar o melhor de mim. Quero dar e eu dar o melhor de mim significa despejar amor, significa despejar atenção, carinho, luta para poder corrigir eventuais problemas, enfim. É fazer isso de corpo e alma. Então, para isso, eu não posso querer ter a ilusão que eu vou dar conta de mais de, 5 clientes por mês, porque é um trabalho minucioso, não é qualquer coisa, é uma entrega diária. Então, para que isso dê certo, 5 clientes para mim, pelo menos de início, eu acho que é o suficiente. Mais para frente, né, eu tendo uma construção dinâmica, mas isso é da minha parte, ou seja, ampliando a minha equipe, tendo recursos adicionais onde eu possa eventualmente abrigar mais clientes, aí eu oferto para vocês. Falo, olha, agora eu posso trabalhar com 10, com 15, mas agora inicialmente 5 clientes no máximo, tá bom? Então, se você ficou interessado, se você realmente acha que isso vale a pena, entre em contato comigo, tá bom? Eu vou pegar aqui de novo o nosso slide, né? Tá aqui, ó, pronto. Esse é o WhatsApp, entre em contato, vamos conversar direitinho para que a gente possa começar esse negócio com o pé direito, fazendo acontecer na sua vida. E eu tenho certeza que, olha, dedicação não vai faltar, tá bom? Forte abraço, te espero aí.